Fala pessoal, tudo certo? Rafael Meneghelli aqui e hoje vamos fazer uma identificação dos fatores de riscos psicossociais da atividade de um professor. A gente vai analisar respostas reais para ver como que o assistente se comporta, ok? Bom, então com o assistente GPT, o Haki Psico aberto, a gente vai fazer a descrição da atividade, né? Atividade desse professor, copiar e colar aqui. Então tá aqui, né? A atividade que esse professor desempenha, planejar, analisar e avaliar projetos educacionais, promover o estudo e aprendizagem de alunos, avaliar o processo de aprendizagem de estudantes, assegurar o uso adequado de instalações para fins didáticos e tecnológicos, colaborar com o planejamento e com a atualização de projetos educacionais, participando de reuniões, mais uma porção de coisa aqui, participar de treinamento, de reunião na sua área de atuação, exercer atividade de coordenação, de cursos próprios ou em parcerias. Então, para quem acha, né, que professor só dá aula, né, então aqui é uma descrição quase que padrão da maioria dos professores de profissão aí eles desempenham nas instituições, tá? E vamos dar o enter. Então, a princípio, o assistente ele vai fazer uma análise dos possíveis fatores de riscos psicossociais somente baseado naquela descrição que você fez ali, tá? Então, em primeiro momento, ele vai avaliar a atividade, né, com relação aos fatores psicossociais. Então, demandas do trabalho, ele vai analisar, já analisou, controle e autonomia, o suporte no trabalho, relacionamentos interpessoais, os blocos mais importantes, mais comuns, clareza de papel, mudanças organizacionais, condições ambientais, violência e pressão externa, equilíbrio de trabalho e vida pessoal e monotonia ou fragmentação de tarefas, tá? Então ele fez aqui uma análise baseando-se exclusivamente na descrição que a gente acabou de fazer ali desse professor, tá? E aí ele cria uma tabela aqui, um tabelão já dos fatores de riscos psicossociais, né? Ó, demandas do trabalho, cada um daqueles que ele identificou ali em cima, ele colocou numa tabela e ele já fez aqui, ó, a classificação do risco, né? O cruzamento, deixa eu baixar um pouquinho, aí, o cruzamento da probabilidade com a severidade, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, demandas de trabalho, ele deu uma alta probabilidade e uma alta severidade, né? Frequentemente causa exaustão e adoecimento. E ele fez assim com todas as outras, ó, controle e autonomia, que mais? Suporte no trabalho, mudanças organizacionais, condições ambientais, violência, enfim. Ele te deu prontinho aqui toda a análise relacionada àquela descrição que você colocou ali para ele, tá? Porém, a gente precisa aplicar, a gente precisa ir a campo e aplicar um questionário até para bater essas informações, né? Para ver se realmente todos esses fatores de riscos psicossociais realmente afetam esse professor na atividade padrão que ele faz, na atividade real que ele executa, tá? E para isso, ele pede, ó, você quer que eu crie um questionário para identificar os fatores de risco psicossocial dessa atividade? Basta você digitar sim. E agora sim, agora ele vai criar um questionário, tá? Aonde esse questionário vai ser dividido em blocos. E esse questionário, ó, ele tem como opção de resposta apenas nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre, tá? E ele vai separar em blocos e é esse questionário que você vai entregar lá para o profissional responder. No caso aqui, foi o questionário que eu entreguei para esse meu amigo professor, para ele responder, tá? Então foi feito demandas de trabalho, bloco 1, ó, com 4 perguntas, bloco 2, mais 3 perguntas. Então são 10 blocos, tá? Por exemplo, o último aqui, né? Bloco 10, monotonia ou fragmentação de atividades. Uma das perguntas: você precisa trocar de tarefa com muita frequência durante o dia? Aí ele só vai responder da seguinte forma, ó. Ele tem essas opções: ou vai responder nunca, ou raramente, ou às vezes, ou frequentemente, ou sempre. E a partir dessas respostas é que a gente vai dar continuidade aqui no assistente para ele fazer uma análise realmente agora dos fatores psicossociais relacionados às respostas agora de forma real. Tá? Então eu vou pegar as respostas que esse professor já me enviou e vou colar aqui para você ver como é que vai ficar essa análise.
Bom, então basta a gente pegar, copiar e colar as respostas aqui, né? Como que eu recebi essas respostas? Eu mandei para o professor através de um forms lá, mandei no celular dele e ele foi respondendo aqui bloco a bloco, né? Somente com as palavras nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. E eu peguei essas respostas bloco a bloco e coloquei aqui. Então ele pede, né, o total de respondentes, eu coloquei 1, né? Bloco 1, demandas do trabalho, né? Então quantas respostas ele respondeu nunca, raramente, às vezes, identifiquei quais as questões, enfim, ó, todas elas, bloco 3 até o bloco 10, tá? Que resultou em 30 perguntas. Então esse professor respondeu para mim 30 perguntas separadas em 10 blocos de temas diferentes relacionados a fatores de riscos psicossociais. E agora, vou dar um Enter. Agora sim, o assistente ele vai criar uma análise, né? Ele vai fazer uma análise de risco psicossocial, só que agora não com base na descrição da atividade, agora com base nas respostas que esse professor me encaminhou, tá? E tá aqui, ó, a classificação dos riscos psicossociais com justificativas, tá? Então os blocos, né, bloco temático, demanda do trabalho, controle e autonomia, suporte do trabalho, né? A classificação ele já fez aqui, relacionada à probabilidade versus a severidade, né? Probabilidade alta, severidade alta, e a justificativa qualitativa, tá? Então ele colocou, ó, 3 respostas frequentemente em carga de trabalho e esforço mental. Todas elas com a mesma forma de análise, tá? Ó, média moderada, média alta, média moderada, baixa moderada, ó, a justificativa, né? Predomínio de raramente, a percepção de insegurança organizacional. Então ele classificou item a item e já te deu todas as justificativas em questão de segundos. Além disso, ele me dá aqui embaixo, ó, os fatores com risco elevado. Então ele já separou para mim as demandas do trabalho, equilíbrio trabalho e vida, controle e autonomia, monotonia e fragmentação. E aqui embaixo ele já me dá uma sugestão de ação ou várias sugestões de ações mitigadoras que eu poderia aplicar lá para esse professor para tentar mitigar esses fatores de riscos psicossociais, tá? Relacionado à demanda do trabalho, então ele me deu 3 sugestões, ó, distribuir responsabilidades, adotar pausas programadas, depois controle e autonomia, incluir docentes nos processos decisórios e por aí vai, ó. Equilíbrio trabalho e vida, estabelecer limites claros para as demandas em casa, correção, e-mails, etc. Ó, me deu tudo certinho. E ao final, né, ele ainda me pede se eu quero um questionário para identificar presenteísmo. Aí esse questionário aqui, ele poderia ser aplicado como um preventivo antes mesmo de algum desses fatores se transformarem aí numa doença, num afastamento desse professor, tá? Mas a gente vai pular nesse vídeo essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Eu só vou terminar dizendo o seguinte: ele vai criar agora um documento final mostrando todas essas análises, tá? Todas estruturadas em um documento. Isso aqui fica muito bacana. Então tá aqui, ó, relatório de análise de riscos psicossociais, né? Objetivo, descrição da atividade, todas as descrições, os resultados das avaliações, as respostas, né, do professor, dos questionários enviados para ele, tudo certinho, ó, tá? Ó, e ele vai criando aqui a conclusão final, identificaram 4 fatores de alto risco psicossocial, as ações mitigadoras, todas em forma de documento. Olha que bacana, já dá prontinho, tá? Ao final aqui, ó, ele te dá a recomendação. Recomenda seu acompanhamento periódico por meio de aplicação do mesmo instrumento, elaboração dos planos de ação em conjunto com a CIPA e o SESMIT, quando houver. Agora me diz você aí, se você acha que uma ferramenta dessa vai fazer diferença nas tuas rotinas, basta você clicar no link que está aqui abaixo para adquirir esse assistente aí para você.